Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come back. Fala, meus guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. E vamos começar esse vídeo com essa música maravilhosa. Música rap, porque demonstra o sentimento que eu estou tendo neste exato momento. Eu estou feliz em compartilhar conhecimento com você, porque eu sei que a inteligência artificial, em modéstia à parte, é muito poderosa e você consegue fazer muitas coisas. Quer apostar? Para quem não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e vamos embarcar juntos nessa viagem, desvendar um pouco melhor esse mundo da inteligência artificial. Roda o VT, produção! Antes de fato da gente começar essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você e como você pode fazer isso, se inscrevendo nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe para o maior número possível de pessoas, para que as pessoas possam ter oportunidade de conhecer a inteligência artificial e, quem sabe, construir seus próprios aplicativos, fazer da inteligência artificial como uma carreira, porque ela é muito atrativa, oferece bons salários e ainda tem muita oferta no mercado. Você literalmente escolhe aonde deseja trabalhar. Hoje nós iremos dar uma continuidade ao nosso curso Dominando Python. Se você chegou nessa aula, parabéns antemão, porque você é persistente. Seria muita hipocrisia da minha parte falar para você que vai aprender programação em 1 hora, em 2 horas. Isso não existe. Programação é prática, você precisa praticar bastante, você precisa fazer, aliás, assistir às aulas e principalmente fazer os exercícios. Vamos que temos muito assunto para tratar e eu estou bastante empolgado para compartilhar esse conhecimento com você, meu guerreiro. Hoje nós iremos falar sobre listas, na verdade, sobre 3 estruturas de dados muito utilizadas, você vai utilizar com muita frequência: listas, tuplas e dicionários. Vou falar nessa ordem, começamos com lista, tuplas e dicionários. E aqui no finalzinho, quando eu estiver falando sobre dicionários, nós iremos combinar todas as estruturas anteriores. Essas estruturas não são necessariamente excludentes, você pode utilizar várias ao mesmo tempo. Mas vamos começar aos poucos, vamos aquecer os motores. Primeiramente, o que são listas? Lista nada mais é do que uma estrutura de dados que permite armazenar diversos valores. Esses valores podem ser do mesmo tipo ou não. E ainda possibilitam trabalhar com indexação. As listas fazem isso pra gente. Então eu posso criar uma lista apenas de valores inteiros, apenas de valores reais, apenas de strings, ou então posso criar uma lista misturando tudo, que tem valores inteiros, valores reais. Eu acho que você captou a ideia. Se você não captou a ideia do que seria uma lista, vem com o pai aqui que eu vou te ensinar. Vamos relembrar o conceito de variáveis, que nada mais é do que um espaço na memória do computador, no qual nós criamos para armazenar um determinado valor, que pode ser solicitado para o usuário, ou simplesmente você pode definir. Então eu criei uma variável para, suponha que eu precise registrar uma pessoa, diversos dados dela, como por exemplo o nome, a idade e o sexo. Então aqui está de uma pessoa, nome 1, idade 1 e sexo 1. Nome 1 é Roger, idade 1 é 20 e sexo é masculino. Criei 3 variáveis. Agora eu vou precisar armazenar os mesmos dados, só que para outra pessoa. Então eu vou usar outra variável, vou colocar outros dados aqui. Nome 2, idade 2, colocar Carlos, 45 e o sexo feminino. Beleza? E aqui eu vou mostrar a idade da primeira pessoa, o sexo da primeira pessoa, assim como o nome, e também da segunda pessoa. Agora, isso funciona? Funciona. Até agora nós fizemos dessa maneira. Legal.
Mas suponha que eu precise, ao invés de armazenar dados de 2 pessoas, eu preciso armazenar de 10 pessoas. E se fosse de 100 pessoas? Faria sentido você criar 100 variáveis aqui, ó. Pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6. Imagina se fosse 1000 pessoas. Como é que seria? Né? Fica totalmente inviável. Para isso que existem essas estruturas de dados aqui, em especial as listas, porque elas possibilitam você armazenar mais de um valor ao mesmo tempo. Você pode armazenar 2, 3, 1, 2, 3, 10, 20, não existe praticamente limite. Vamos ver na prática o que seria uma lista. Olha só, então eu vou criar uma lista de números. Para criar uma lista, abre colchete, fecha colchete. Toda vez que você vê essa anotação, abre colchete, fecha colchete, é uma lista. Memorize, viu colchete, abre colchete, fecha colchete, é uma lista. Repetindo, abre colchete, fecha colchete, é uma lista. E eu vou colocar alguns valores, 4, 10, 22, 41. E no final, eu vou mandar exibir essa lista. Basta eu colocar o nome da minha variável. Para criar uma lista, muito simples. O nome da variável recebe, abre colchete, fecha colchete, e aqui os valores dessa lista, né? Cada valor está sendo separado por uma vírgula. Tá aí. Ó, se a gente observar o tipo de dado que a gente dá variável, né? Lista de números, ele vai dizer que é do tipo list. List é uma palavrinha reservada para dizer que é uma lista. Essa variável aqui é uma lista, armazena diversos valores. Não somente um valor, conforme nós vimos nas variáveis, né? Como se você tivesse criado 1, 2, 3, 4 variáveis. E o melhor, eu posso acessar cada uma dessas posições aqui, né? É como se eu tivesse 4 variáveis e eu pudesse acessar elas de forma isolada. Outra forma de criar uma lista, eu posso usar a palavrinha reservada list. List, abre parêntese, fecha parêntese, e aqui a estrutura, né? Abre colchete, fecha colchete. Se bem que aqui, né, essa forma também funciona, mas é igual a essa aqui. Não tem, você fica ao seu critério usar essa ou essa aqui. Beleza? Então, list, aí tem 33, 11, 55, 54, 10 e 21. E depois eu vou mandar exibir a minha lista. Ó, 33, 11, 55, 54, 10 e 21. Se eu quiser saber qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, o tipo da variável, posso usar a funçãozinha type. Olha aí, list. Agora que começa a brincadeira, eu estou exibindo a lista inteira, mas eu posso acessar cada um desses elementos? Posso. Isso é chamado de indexação. A gente viu isso nas strings e começa sempre na posição 0. Ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Lembre-se sempre que começa na posição 0, assim como as strings começam na posição 0. 0, 1, 2, 3. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu vou colocar, vou até exibir aqui novamente a minha lista inteira. 4, 10, 22 e 11. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu vou dizer o quê? Como é que faria? Lista de números na posição 0. Lista de números, abre colchete, fecha colchete, e aqui o índice. 0. Vai retornar o 4. E se fosse, por exemplo, o último elemento? 0, 1, 2. Na verdade, se fosse o elemento 22. Então, eu preciso acessar o elemento de posição de número 2. Cuidado, eu estou acessando o terceiro elemento, só que para acessar a posição dele começa em 0. Então, é 0, 1 e 2. Para acessar o terceiro elemento, só que eu vou acessar usando a posição 2, porque começa em 0. 0, 1, 2. Certo? Então, vai devolver para nós o elemento 22. E o último elemento, meus amores, como é que seria? Lista de números, abre colchete, 0, 1, 2, 3. Certo? Olha aí. E se eu tentar acessar o elemento 4? Existe o elemento 4? Não existe. O que vai acontecer? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. 4 tá fora. Vamos ver como o Python se comporta? Vai dar um erro. Opa!
As pessoas, já vou acostumar vocês. Quando vê uma mensagem de erro, não entre em desespero. A mensagem de erro significa que literalmente que algo de errado não está certo. Parece um paradoxo, mas é verdade. Observe a mensagem de erro que ele está falando. Não vai entrar em desespero. Afinal, programar é a arte de resolver problemas. Você usa a tecnologia para isso. Tá dando erro de indexação. Olha só o erro que ele está dizendo. Erro de indexação. Opa, é bem sugestivo. E ele ainda fala, ó. List index of range. Ah, professor, não sei inglês. Gente, trabalhar com programação e não saber inglês fica muito ruim. Isso não é desculpa, vai procurar aprender inglês, porque Python é como se você estivesse escrevendo uma carta em inglês para o computador. Você precisa dominar, ser fluente na língua? Não, mas você precisa saber o básico, faz toda a diferença. Se você não sabe aqui, não entendeu a mensagem, joga no Google, mas não deixe de interpretar. Ele está dizendo que o índice da lista está fora do alcance. Ou seja, eu estou tentando acessar um elemento que não existe. Por isso que está dando erro. Para corrigir esse erro aqui, é só eu não acessar esse elemento. Não existe esse elemento ou criar esse elemento. Da mesma forma que eu posso acessar um elemento individual, né? Eu posso acessar fazendo um range que o início e o fim, especificando, eu quero do primeiro até o último, eu quero só o último. E a gente pode brincar com isso aí, assim como a gente fez nas strings. Então você pode definir o limite inicial, 2 pontos, o limite final. Antes dos 2 pontos é o limite inicial, depois dos 2 pontos é o limite final. Lembrando que o limite inicial ele é inclusivo e o limite final é exclusivo. Beleza? Então, deixa eu até printar ela aqui. Suponha que eu queira acessar até o elemento de posição 2, ou seja, até o elemento... Na verdade, os dois primeiros elementos, o 4 e o 10. Então, eu vou acessar da posição 0 até a posição 2. 0, 1, 2. O 22 não entra, ele é exclusivo. Ok? Estou acessando apenas os dois primeiros elementos. Olha aí, 0 e 4. E se eu quiser acessar o último elemento? Aí você vai colocar negativo. Menos 1 seria o quê? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E assim sucessivamente. Assim como a gente trabalhou com as strings. É o mesmo raciocínio. Não muda nada. Agora aqui, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou especificando até o limite final, né? Aqui não tem nada. Mas como ele não tem nada, ele interpreta que vai começar na posição 0. Quando você não passa o índice de forma explícita, ou seja, a posição, ele vai interpretar que é 0, por padrão. Então ele vai acessar todos os elementos, começando na posição 0 até a posição 4, sendo que a posição 4 é exclusiva. Certo? 0, 4, 22, 4, 10, 22, 41. 0, 1, 0, 1, 2, 3, né? Beleza? Se eu quiser, por exemplo, limitar, né? Acessar até o 22, eu colocaria 0, 1, 2, 3. Aí, porque é exclusivo. Beleza? O limite final, ele é sempre exclusivo. O limite inicial é inclusivo. Beleza? E aqui é só para lembrar que a gente trabalhou com strings, né? Que é o mesmo raciocínio. Se eu quiser verificar qual é o tipo dessa variável aqui, type de nome, ele vai dizer o que? str. Na prática, uma string é como se fosse uma lista de caracteres. Então, por exemplo, eu posso acessar qualquer elemento da minha string. Nome na posição 2, qual é? É o G, né? Ó, 0, 1, 2. Beleza? E o Python obtém uma série de métodos ou funções, conforme você preferir chamar, para trabalhar com listas. E nós iremos ver algumas delas. Se eu quiser saber, por exemplo, o tamanho da minha lista, ou seja, a quantidade de elementos, eu posso usar a função len. A função len serve para strings, conforme nós estávamos estudando nas aulas anteriores, mas também para listas, serve para tuplas, serve para dicionários, serve para uma série de objetos em Python. Então, quantos elementos tem a minha lista, né? Lista de números tem 4 elementos, não era? Vamos relembrar aqui. Quantos elementos tinha? 1, 2, 3, 4. Então vai devolver 4.
Agora eu vou criar uma string, mas não de valores inteiros, igual essas aqui. Uma lista de palavras, ou seja, de strings. Lista de frutas, uva, banana e morango. E no final eu vou mostrar essa lista. Ó. Perceba que é uma lista porque tem abre colchete, fecha colchete. Se eu quiser verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando dessa variável, list. Eu posso adicionar elementos na minha lista. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso usar o método append, eu posso usar também o método insert. O método append, ele vai adicionar um elemento na sua lista, só que sempre no final, ok? Ele vai pegar a última posição e vai colocar esse elemento aqui. O método insert, você especifica aonde você quer colocar, em qual posição. Então, o append é sempre no final da lista. O insert, você vai dizer a posição. Append, gente, é como se fosse anexar. Toda vez que você está anexando algo, você está anexando sempre ao final. Beleza? Então, é muito simples utilizar ele. O nome da sua lista, append e o objeto, né? Eu quero adicionar o abacaxi nas minhas frutas. Eu não tenho uva, banana e morango. Vou acrescentar ele. Agora, eu quero dar uma olhadinha como é que ficam as minhas frutas. Olha lá, uva, banana, morango, abacaxi. Agora eu quero adicionar a pera. Só que eu vou adicionar na quarta posição, né? 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Ele vai adicionar aqui, ó. Vou dar uma olhadinha. Uva, banana, morango, abacaxi e pera. Da mesma forma que você pode adicionar elementos na sua lista, você pode remover. Ó. E se o elemento já existir quando você usar insert? Porque, por exemplo, você passa uma posição, se essa posição já existir. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar novamente a minha lista, ó, uva, banana, morango. Tá aí, vou executar novamente essa célula. Vou colocar o abacaxi, então agora tem uva, banana, morango e abacaxi. Vou inserir na última posição pera. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu não vou inserir na última posição. Eu vou inserir na posição 2. Quem é a posição 2? 0, 1, 2. É um morango. O que vai acontecer? Vamos executar isso aqui. E mandar imprimir a lista, né? Aqui é a original e agora atual. Uva, banana. Opa! Ele acrescentou pera, né? Acrescentou pera na posição 2. E o morango, que era na posição 2, ele avançou. Então, ele faz essa atualização. Ele não exclui o elemento que tinha lá. Na verdade, ele só atualiza, né? Perceba que tinha um elemento na posição 2, ele pegou lá e disse, não, agora vai ser pera. E o que estava na posição 2, ele avançou. Aí todo mundo avançou uma posição. É um método inteligente. E se você quiser remover um elemento, existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode usar, por exemplo, um método remove, um método clear, um método pop. Vamos ver cada um deles. Se eu quiser remover um elemento, eu vou usar o nome da lista, né? .remove. E aqui você vai passar o elemento. Por exemplo, eu quero remover da minha lista de frutas, da minha cesta, o abacaxi. Não vou comprar mais o abacaxi. Vou mostrar na tela. Uva, banana, pera, morango, né? E se eu quiser retirar todos os elementos? Eu falei, eu desisti da minha cesta, não vou fazer mais compra nesse mercado. Tá muito caro as coisas, esvazia. Você pode usar o método clear. O método clear é muito simples utilizar ele. .clear, o nome da função .clear. Ele vai remover todos os elementos, vai deixar a sua lista limpa. Clear é limpar, excluir. Agora também tem um método pop. O que o método pop faz? Ele vai remover um elemento da lista, só que para remover o elemento você não vai passar o nome do elemento, igual eu fiz aqui, ó, abacaxi. Você vai passar o índice, aonde está o elemento, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse usar aqui, né, para remover, por exemplo, morango, como que a gente faria? Eu passaria lista.pop o índice de morango, né? E tem algumas observações sobre ele. Ele vai remover o elemento a partir do índice que você vai passar. Esse argumento do índice é opcional. Se não for passado, ele vai assumir que é -1. E se o índice passado não existir na sua lista, não estiver no alcance, vai lançar uma exceção. Aquele erro que a gente viu, index erro. Então, por exemplo, vamos ver a minha lista aqui, ó. 24, 3 e 4. Beleza? Essa é a minha lista. Eu vou remover o elemento de posição, vou mudar aqui, de posição 3.
Ó, 0, 1, 2, 3. Aliás, de posição 2. 0, 1, 2. Ele vai remover esse elemento aqui. 0, 1, 2. Não vai existir mais o elemento 3. Vamos ver? Ah, mas eu tenho que primeiro executar isso aqui, né? Para ele criar a lista. Na verdade, olha só o que ele faz. Ele remove o elemento e ele retorna qual elemento foi removido. Por isso que ele está dando 3 aqui. Ele removeu o elemento e ele disse, ó, eu consegui remover o elemento 3. E vai retornar pra gente. Beleza? É isso que ele faz. Aqui eu tenho uma lista com vários tipos de dados. Ó, perceba que o primeiro é uma string, depois eu tenho 2 números. Se eu quiser visualizar, lista de dados, abre colchete, fecha colchete, nos diz que é uma lista. Agora vamos ver como é que a gente altera elementos dessa lista. Suponha que eu queira, por exemplo, em vez de ser 1.200 aqui, aliás, ao invés de ser 1.200 aqui, suponha que seja um salário de uma pessoa, eu quero que você aumente R$200, né? A pessoa, a Ana, foi promovida e vai ganhar R$1.400. Então, eu vou dizer, lista de dados na posição 1, 0, 1, vai receber o próprio valor que está lá dentro, né? Mais 200. Né? Agora, se a gente quiser olhar o valor, olha aí, 1.400. Para percorrer uma lista, eu posso usar um for, né? Lista de dados, for item em lista de dados, e mostrar os elementos aqui. É um objeto iterável, né? É um objeto que permite repetição. Interação é repetição. É diferente de interação. A gente eu estou interagindo com você neste exato momento. Você está escutando eu falando e a gente está interagindo. Mas durante esse exercício aqui, a gente está repetindo muitas coisas. E isso é interando. Beleza? É o que ele está fazendo aqui. Ele está interando. E se eu quiser ordenar uma lista, eu posso usar o método sort. Criei uma lista de idades 10, 11, 55, 54, 10 e 41 e depois eu dou o método sort. É muito simples. Tá aí. Se eu quiser visualizar, 10, 11, 30, 41, 54 e 55. Você pode ordenar de forma crescente e decrescente. Se você pesquisar melhor sobre esse método, você vai encontrar outras opções de ordenação. Beleza? O que eu tinha para falar das listas é isso. Agora nós iremos avançar um pouquinho falando sobre as tuplas. Beleza? Vamos que vamos. Tuplas são semelhantes às listas, no sentido que permite você armazenar diversos tipos de valores, não necessariamente do mesmo tipo, porém são objetos imutáveis. Guarde bem essa palavrinha. Ou seja, não permitem alteração. Uma vez que a tupla é criada, ela não pode ser alterada ou modificada. E como eu sei que é uma notação de tupla? Porque eu tenho abre e fecha parêntese. Toda vez que eu tiver abre e fecha colchete, lista. Abre e fecha parênteses, tuplas. Abre e fecha chaves, né? Dicionários. Vou criar uma tupla representando a latitude e a longitude de um determinado ponto no Brasil. 30 e 20. Notação de tupla. Abre e fecha parêntese. E vou atribuir a variável chamada log.1. Vou executar essa célula. Vou verificar qual é o tipo de objeto que eu estou trabalhando, o tipo da variável. Olha aí a palavrinha reservada tupla, para identificar que é uma tupla. Beleza? Agora eu vou criar uma tupla de strings, colocando 2 valores, Carlos e Ana. Aqui foi de valores inteiros. Aqui, no caso, está sendo de strings. Qual o tipo de dado que eu estou trabalhando? Tupla. Agora, eu posso perguntar não somente o tipo de dado da variável, né? Mas, assim, eu posso saber qual é o tipo de dado desse elemento aqui. Eu posso acessar esse elemento ou esse elemento. E para acessar o primeiro elemento, adivinha? Posição 0. Para acessar o segundo elemento, em diante, posição 1 e por aí vai. Começa sempre em 0. Então, se eu quiser acessar tupla de nomes na posição 0,
Opa. Carlos. E se eu quiser saber qual é o tipo de dado que está sendo armazenado na primeira posição, o que ele vai dizer? É uma string. Perfeito? Agora eu estou criando uma tupla heterogênea, ou seja, que tem vários tipos de dados. Homogênea é quando tem o mesmo tipo de dado, né? Ou de valores inteiros, ou de strings. Essa aqui, por exemplo, era apenas de strings. Essa aqui, apenas de valores inteiros. Se eu quiser verificar qual é o tipo de dado do primeiro elemento, tupla na posição 0, e vou chamar a função type. Inteiro. Perfeito? Então aqui tem Carlos, 40, masculino. Vou executar essa célula aqui. Qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando? Tupla. Se eu quiser imprimir ela, eu posso, por exemplo, colocar o nome da variável numa célula e executar essa célula. Carlos, 40 e M. Para criar tupla, você pode usar essa anotação aqui ou utilizar a palavrinha reservada tuple, né? Estou criando uma tupla reservada, aliás, uma tupla com a palavra reservada tuple, com dois valores, 40, 211 e Ana. Agora eu vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Tupla. Como é que eu faço para percorrer a tupla? A tupla é um objeto iterável que permite repetição. Então, eu posso usar, por exemplo, um loop for. For item em lag_log.1 e a cada execução eu vou mostrando o item. Olha aí, 30, 20. Tuplas são imutáveis. Se eu tentar, por exemplo, alterar essa aqui, ao invés de ter 30 esse elemento, vai ter 40. Olha só o que vai acontecer. Olha o erro que ele deu. Tupla não permite atribuição de itens, porque ela é imutável. Mas como é que a gente faria? Por exemplo, eu tenho essa tupla aqui, né, desses pontos. Vou até colocar ela na tela novamente. Se eu quisesse adicionar um novo elemento na minha tupla, eu não consigo alterar essa aqui. O que a gente faz? Uma opção para acrescentar um elemento é você criar transformar isso aqui numa lista, adicionar esse elemento ao final da lista e depois transformar em tupla. Vai ser uma nova tupla. Essa aqui você não mexe mais. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando, né, essa tupla aqui e estou convertendo para lista, utilizando a palavrinha reservada list. E estou guardando dentro da lista chamada lista Léo. Estou acrescentando o elemento 41, então tem 30, 20, 41 agora. E a partir dessa lista eu estou criando a tupla. É possível? Sim. E aí eu estou criando uma nova tupla chamada lag_log.2. Vamos executar essa célula aqui. E agora vou percorrer a minha tupla, ó, o elemento 41 aí. Se eu quiser saber quantos elementos tem na minha tupla, aliás, existe um método chamado count, que ele verifica quantas vezes um determinado elemento aparece na tupla. Observe essa tupla aqui de valores inteiros. 41, 5, 7, 8, 1, 50 e assim vai. Deixa eu maximizar isso aqui. Botar assim que fica melhor. Se eu quiser contar quantos 5 aparecem na minha tupla, eu posso utilizar um método count. Então ele aparece duas vezes, ó. 1, 2. E agora o elemento 1 aparece quantas vezes? Uma vez. E agora o elemento, por exemplo, 3 aparece quantas vezes? 0. Eu posso também, caso eu queira, exibir um índice de um determinado elemento da minha tupla. Qual é o índice do elemento 7? 0, 1, 2. Então ele vai retornar 2. O que faz isso é o método index. Eu posso verificar se um elemento existe na minha tupla ou não através do operador in.
8 está disponível na tupla de números? A tupla de números é essa aqui, ó. Tem 8? Sim. Ele vai devolver true. E você pode utilizar o contrário, né? Not in. 8 não está na tupla? Ele vai devolver false. Beleza? O que eu tinha para falar de tuplas é isso. Ficou faltando uma parte ainda das listas e eu vou falar exatamente agora. Como faz para juntar duas listas? Isso é chamado de operação de join. Join vem de juntar, unir. Observe essas duas listas aqui. Lista A tem os elementos 32, 53, 0 e 2. E a lista B, 55, 5, 2 e 1. Eu quero que tudo seja apenas uma única lista. Então, eu posso utilizar perfeitamente o operador mais. Perceba que ao utilizar esse operador mais, ele não está somando os elementos entre si. Ele apenas vai pegar essa lista aqui e vai acrescentar essa aqui. No final, você vai ter uma lista só. Eu estou guardando o resultado em lista AB. Vou exibir a lista B. Olha aí, 32, 53, 0, 2. Aí depois vem a outra lista. A ordem é importante aqui. Ele primeiro pega a primeira, né? E depois ele pega essa segunda aqui. Como a gente trabalha para fazer cópia de listas? Para criar, basta fazer uma atribuição. Uma cópia. A partir do momento que você faz uma atribuição, você está fazendo uma cópia. Ambas listas possuirão uma relação entre elas, ou seja, apontarão para o mesmo objeto e as alterações em uma afetará a outra. Temos uma cópia, mas ambas apontam para o mesmo objeto. Então, observe a lista C. Lista C é 2, 6, 4 e 6. Se eu quiser fazer uma cópia dela, eu posso criar uma lista chamada lista D. E faço isso através de uma atribuição. Lista D recebe a lista C. Então, a lista D é uma cópia da lista C. Eu posso exibir tanto a lista C, que vai dar esse resultado aqui, né? Olha só, vou exibir aqui. Como também a lista D. 2, 6, 4 e 6, beleza? Clonando listas. Você copia uma lista na outra, porém sem manter a referência. Podemos usar o operador de fatia. Temos cópias independentes, ou seja, um clone. Então, observe essa lista X aqui, que tem os valores 6, 7, 8 e 9. E eu estou atribuindo em lista Y. Só que lista Y eu estou clonando a lista X. Eu estou clonando o quê? Os valores que estão lá. Mas lista X não é uma cópia de lista Y, beleza? São listas diferentes. Eu estou apenas pegando os valores que estão aqui. Se eu quiser exibir, né? Lista Y está aí. Se eu quiser retornar um índice de determinado valor, caso eu encontre, se não encontrar, lançará um erro, né? Voltando à função index, né? Qual é a posição do elemento branco, né? Ele vai dizer que é 3. 0, 1, 2, 3. E se não existir? Vou colocar, por exemplo, aqui. O que vai acontecer? Ocorreu um erro, dizendo que não está presente na lista. Agora, por fim, vamos falar sobre dicionários, beleza? Ufa, meu guerreiro! Eu sei que é muito assunto, mas aos poucos você vai pegando. Acredite em mim, eu sei o que eu estou falando. E agora, por fim, nós iremos ver sobre dicionários, que é uma estrutura de dados que permite você trabalhar com mapeamento chave e valor. Guarde bem essa palavrinha, chave e valor. Quando você está mexendo na sua agenda e deseja salvar o contato de uma pessoa, tudo gira em torno do número da pessoa. Então, o número da pessoa seria a sua chave. A chave é aquilo que identifica a pessoa de forma única. Cada pessoa tem apenas um número. Esse número não pode se repetir. Essa é a chave. E o valor seria o quê? Seria tudo que está associado ao telefone dessa pessoa. Então, quando você está salvando lá na sua agenda, o Marcos, por exemplo, o telefone dele, você tem o nome, sobrenome, você tem site, endereço, a fotografia. Então, o número da pessoa, sei lá, 94 23 27 65. E os dados seria o quê? Poderia ser nome, Marcos, o endereço, a foto e por aí vai.
Beleza? Então, o dicionário sempre vai trabalhar dessa maneira. Uma chave que identifica de forma única um determinado registro e um valor, que pode ser inclusive um conjunto de valores. Vamos ver esse exemplo aqui. Veículos. Um exemplo de chave seria a placa do veículo. A placa é única por veículo. E valor seria todas as informações do carro. Poderia ser o nome do carro, o nome da fabricante, a cor, a potência do motor e por aí vai. Para criar dicionários, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Ou eu uso abre e fecha chaves ou a palavra dinct. Beleza? Então, observe essa célula aqui. E a anotação é sempre aqui. É sempre assim, ó. A chave, 2 pontos, valor. Esse é o primeiro registro, vírgula. Chave, 2 pontos, valor. O segundo registro. Poderia ter mais, né? Posso até quebrar a linha aqui para facilitar. Essa aqui é a primeira e essa é a segunda. Vou até colocar uma indentação aqui. Executar isso aqui. Se eu quiser verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, type de registro de veículos, dinct, ou seja, é um dicionário. E aqui eu estou criando outro dicionário, onde a chave é o número da pessoa e o valor é o nome. Chave, 2 pontos, valor. Só que neste caso aqui eu estou utilizando a palavrinha reservada dinct. E estou guardando dentro de registros de contatos. Se eu quiser verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, olha lá, dinct. Você pode verificar o tamanho de um dicionário. O que é um tamanho de um dicionário? É quantos elementos eles possuem. Registro de veículos tem o quê? 1, 2. 2 elementos, que são 2 carros. Então, len de registro de veículos. Você pode acessar os elementos dentro de um dicionário. Vou até mostrar ele aqui para a gente ver. Se eu quiser apenas mostrar, acessar esse determinado elemento, eu posso acessar de duas maneiras. Eu posso acessar ou pela chave ou pelo valor. Uma forma de acessar esse elemento aqui, ou qualquer elemento do dicionário, é através da chave. Então, você vai botar o nome do dicionário, abre colchete, fecha colchete e a chave. Eu quero acessar esse elemento que tem essa chave aqui. Ele vai acessar o quê? O valor, né? Ele vai lá no dicionário, vai verificar que a chave é essa aqui, e ele vai devolver o que para nós? O valor. Vai devolver Fusca X. Ou então você pode utilizar o método get. E aqui você passa a chave. Ou você usa essa anotação, ou você usa o método get. Ambas estão corretas. Verifique ao seu critério qual você deseja utilizar melhor. Então eu estou acessando o dicionário que tem essa chave aqui. Beleza? O elemento que tem essa chave aqui. É o quê? É o Gol G5. Estou dando uma placa, ele está me dando qual é esse carro. O dicionário tem um método chamado items, que devolve uma sequência de tuplas, onde você tem a chave e o valor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando o método items, vai pegar do dicionário a chave e o valor, e estou guardando dentro de uma variável chamada tuplas do dicionário. E aqui eu vou mostrar ela. Vou criar e vou mostrar ela. Olha aí. Beleza? Qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando? A tupla. E aqui eu estou percorrendo o meu dicionário, mostrando chave e valor. O método items devolve 2 elementos, né? A chave e o valor. Então, registro de veículos.items vai devolver 2 valores. Chave e valor. For chave e valor em registro de veículos.item. E eu vou mostrar aqui a chave e o valor. Olha aí que interessante. Mostrou o primeiro elemento, a chave, o valor. Mostrou o segundo elemento, o valor. Da mesma forma que eu posso acessar a chave e o valor através do método items, posso acessar um determinado elemento dado uma chave, usando o método get ou usando essa anotação, eu posso acessar, verificar todas as chaves que o meu dicionário tem. Da mesma forma que todos os valores.
Para acessar todas as chaves não poderia ser mais simples. Você vai usar o método keys. O nome do dicionário, keys. Ele vai devolver para nós apenas as chaves, ó, que são as placas do veículo. E se fosse os valores, como é que a gente faria? Acessar apenas os valores. Você vai usar o método values. O nome é bem sugestivo. No caso, vai devolver os carros, Fusca X e Gol G5. Beleza? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as chaves do dicionário, estou convertendo para uma lista e estou guardando dentro de uma variável chamada lista placas. E aqui eu estou verificando qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, é uma list. E aqui eu estou percorrendo essa lista para mostrar todas as placas. Aí, a primeira, a segunda. É possível excluir um determinado elemento do dicionário? Sim, como é que você faz isso? Para excluir um determinado elemento, você vai utilizar a palavrinha reservada del. E depois o que deseja excluir. Eu estou excluindo dentro do meu dicionário registro veículos e aqui eu vou dizer a chave. Ou seja, ele vai excluir o valor a partir de uma chave. Qual carro ele vai excluir aqui? Deixa eu mostrar na tela. Tem um Fusca e tem um Gol G5. Como eu estou nessa placa aqui, ele vai excluir esse elemento aqui. Vamos executar. E agora, eu vou percorrer o meu dicionário. Perceba que não existe mais o Gol G5. Beleza? Você pode verificar se um determinado elemento existe ou não no dicionário através da chave. Por exemplo, ABC1212. Essa placa está disponível? Ó, você tem um Fusca X, está disponível? Ele vai devolver true ou false. True quer dizer que é verdadeiro. Sim, está disponível. E se eu botar, por exemplo, eu tenho essa placa aqui, colocar, por exemplo, uma placa, sei lá, está presente? Não está presente, né? Registro de veículo só tem uma única placa, que é o nosso Fusca, que tem a placa ABC1212. Se fosse fazendo um sistema lá para o Detran, esse aqui poderia ser um carro que não estaria irregular. O Fusca poderia ser um carro que estaria irregular. Beleza? Você pode alterar um valor também no dicionário. Alterar o valor significa alterar um valor existente ou criar um novo valor. Vamos observar esse dicionário que eu estou criando. Estou criando um dicionário de alunos. Carlos, Maria, Wesley e Juliana. Sendo que Carlos tem a matrícula 1, Maria 2, Wesley 3 e Juliana 4. Beleza? Então, eu estou criando o quinto elemento. Na verdade, eu estou dizendo que registro de veículos de 5, que vai ter a chave 5, vai ser o João. E agora eu estou mostrando o meu dicionário. Olha aí. Beleza? Isso aqui, na verdade, não é posição, gente. Isso aqui é a chave. Existe um método bastante útil chamado update, que ele atualiza um determinado elemento. Se o elemento não existir, ele vai ser criado. Vou colocar aqui, criado. Registro de alunos update, o elemento que tem a chave 6, Pedro. Existe esse elemento? Não existe. Ao ser executado essa célula, como não existe esse elemento, ele vai ser criado. Registro de alunos. Olha aí, o Pedro foi criado. Beleza? Agora, Vanessa. Eu vou alterar. Não vai ser mais Pedro, vai ser Vanessa. Só que a chave, né, esse elemento com chave 6 já existe. O que vai acontecer? Ele vai criar de novo? Não. Ele apenas vai alterar. Ao invés de ser Pedro, vai ser Vanessa. Beleza? Eu apresentei para vocês essas estruturas de formas separadas, mas nada impede de você usar elas juntas. E na prática isso acontece. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Ó, eu estou criando um dicionário chamado Registro de Alunos 2. Como é que eu sei que é um dicionário? Abre colchete, fecha colchete. A chave, cada aluno supõe que tenha uma determinada matrícula, 1, 2 e 3. E aqui não tem apenas um dado para esse aluno, eu tenho diversos dados, que
Poderia ser, por exemplo, o nome, o sexo, a idade. Então, pro primeiro, eu tenho Carlos, masculino, e 18. Pro segundo, eu tenho Mariana, feminino, e 20. E pro terceiro, eu tenho apenas um nome. Perceba que aqui é um dicionário, né? E os valores disso aqui, ó, a anotação disso aqui, como é que tá? É uma lista. Então, esse elemento acessa uma lista. Esse elemento acessa essa lista. Esse elemento dessa chave aqui acessa o valor, essa variável aqui. Beleza? Vou executar isso aqui. Vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. É um dicionário. Agora, se eu quiser acessar o elemento de chave 2, ele vai devolver para nós tudo isso aqui, né? Mariana, feminino, masculino. Se eu quiser, por exemplo, acessar esse aluno por matrícula, pela chave, né? Mas eu não quero acessar tudo, eu quero acessar apenas o sexo dela. Então, eu vou dizer registro alunos 2, passa a chave, abre e fecha, colchete, e agora passa o elemento que eu quero acessar da minha lista, né? Porque vai devolver uma lista. Quero acessar apenas o sexo, então 0, 1. Tá aí. Aqui eu estou mostrando a chave e o valor para cada item. Nós já vimos esse método items anteriormente. E é isso, meus guerreiros. Eu sei que foi bastante assunto, mas com os exercícios você vai, aos poucos, dominar esse assunto. Eu te garanto isso. E é isso. Um beijo no coração e até mais.